Olá, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Você está no canal Bíblia Fácil com Joey Lopes. Aqui você já sabe, a Bíblia é vista com seriedade e simplicidade. Este é um canal de estudos bíblicos, onde a cada vídeo estudamos um tema da Bíblia. E o tema de hoje fala sobre fidelidade com Deus. Fala sobre os dízimos e as ofertas. Esse é o tema de hoje. Se você está acompanhando este vídeo sequencialmente, então você já passou por outros 15 temas. Esse é o 16º. Caso contrário, caso você não tenha acompanhado sequencialmente e deseja assistir os primeiros vídeos, você pode procurar no canal do YouTube, Bíblia Fácil com Joey Lopes, o vídeo Como Estudar. Este vídeo ele te fornecerá informações de que site você deve localizar para encontrar o guia de estudos que está sendo utilizado nesta série de estudos bíblicos. Acesse o site biblia.com.br, faça um cadastro, que é gratuito, e depois localize o link do estudo chamado Bíblia Fácil, e este estudo lhe remeterá para a primeira lição. Mais detalhes, como eu falei, acesse o vídeo Como Estudar e aí você conseguirá acompanhar os estudos aqui no canal. Antes de começarmos o estudo de hoje, como é de costume, vamos orar a Deus convidando que Ele esteja conosco para nos iluminar, nos ajudar a compreender melhor o tema de hoje. Ore comigo, se puder, feche seus olhos. Senhor Deus, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos o que ela tem para nos dizer hoje sobre os dízimos e as ofertas. Pedimos que o Teu Santo Espírito mais uma vez nos ajude a entender, nos ajude a compreender e, uma vez feito isso, nos ajude a também tomarmos as decisões necessárias. Pedimos a Tua companhia, as Tuas bênçãos, a cada um que está estudando, participando dos estudos bíblicos aqui no canal e também a família que cada um representa. Fazemos esses pedidos em nome de Jesus. Amém. À medida que você tiver dúvidas, você pode fazer perguntas no próprio canal do YouTube, Bíblia Fácil com Joey Lopes, ou também na fanpage do Facebook. Você pode fazer suas perguntas ali, ok? Então vamos começar com a introdução da lição 16. Dois meninos brincam no parque, sentados na areia, se divertem com seus carrinhos que trafegam livremente na fantástica metrópole imaginária. Tudo vai bem até que alguém chega com um presente para um deles. É um caminhão, último modelo, com rodas enormes, cores vivas, que até mexe o pequeno volante dentro da cabine. Simplesmente uma máquina. O garoto desembrulha o presente diante do olhar pidão do amigo que tenta pegar o brinquedo. A confusão está armada. O garoto aperta o brinquedo entre os braços e empurra o outro e grita: "O caminhão é meu!" Você já viu esta cena antes? Parece que já nascemos assim, com a tendência de achar que o mundo gira ao nosso redor e que somos donos de tudo. No entanto, a Bíblia deixa claro que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. Quando Ele nos criou, Ele nos deu o domínio para administrarmos o que lhe pertence. Já parou para pensar que você é um administrador dos recursos de Deus e que Ele requer fidelidade? Afinal de contas, todo administrador possui privilégios, mas também responsabilidades. Vamos estudar o que a Bíblia diz a respeito sobre isto. O ponto de partida deste estudo é: tudo pertence a Deus, como nós já vimos. Nem nós somos de nós mesmos, sabia? Lá em 1 Coríntios, o capítulo 6, os versos 19 e 20, diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não sois de nós mesmos?
Nosso corpo, nossos talentos, nosso tempo, nossas posses e bens pertencem a Deus. O que somos então? Segundo a Bíblia, nós somos mordomos. Isso mesmo, nós somos administradores. Deus nos deu a sagrada responsabilidade de administrarmos aquilo que pertence a Ele. Em sentido amplo, a mordomia ela envolve o uso sábio, fiel e abnegado da vida. É isso mesmo. A fim de lembrar ao ser humano que ele é a fonte de todas as bênçãos, Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Então foi para isso que os dízimos e ofertas foram instituídos, para lembrar ao ser humano, para que o ser humano exercite confiança de que Deus é a fonte de todas as bênçãos e que devemos confiar nele todos os nossos planos e projetos. Esse é um meio, portanto, de louvor e adoração a Deus, em resposta ao que Ele fez e faz por nós. Portanto, ao você dizimar e ofertar, você está adorando a Deus. Isso mesmo, é um tipo de adoração a Deus. O propósito, qual é o propósito dos dízimos e das ofertas? O dízimo é sagrado e santo. Ele pertence a Deus e você pode conferir isso lendo o livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, abrindo no capítulo 27, lendo os versos 30 e 32. Por isso não damos o dízimo, mas sim devolvemos, porque tudo vem de Deus. Então devolvemos o que é de Deus. Os dízimos servem exclusivamente, olha bem, exclusivamente para a pregação do Evangelho, para a manutenção dos pastores que se dedicam em tempo integral à pregação do Evangelho. E isso pode ser confirmado lá na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, o capítulo 9 e o verso 14. No tempo de Israel, do povo de Israel, o dízimo ele era usado exclusivamente para os levitas, que era uma das tribos que foi separada para desempenhar as funções no santuário, no templo. E isso você pode encontrar essa informação no livro de Números, no capítulo 18, verso 21 e 24. O dízimo deve ser entregue à igreja. E você pode ler isso no livro de Malaquias. No fim do Velho Testamento, livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz que o dízimo deve ser entregue à igreja, na igreja, que estabelece uma base salarial. A igreja estabelece uma base salarial e remunera os seus pastores de modo equitativo, ou seja, da mesma forma, de maneira que o pastor de uma igreja pequena ganha a mesma coisa que um pastor de uma igreja grande. Essa é a prática, por exemplo, da igreja adventista, a igreja a qual eu pertenço. As ofertas, por sua vez, elas são necessárias para construir, para manter e para operar a igreja. Com as ofertas, nós pagamos as contas de água, pagamos a limpeza que a igreja precisa, e também usamos as ofertas para empreender na obra médico-missionária. Enviamos missionários aonde precisamos, onde precisam de médicos, nós enviamos médicos, demonstrando o significado prático do Evangelho. Então, as ofertas elas têm um destino diferente dos dízimos. Os dízimos são para manter os pastores e as pessoas que têm dedicação integral à pregação do Evangelho. As ofertas são para manter a estrutura e para empreender obras médico-missionárias. Os dízimos e as ofertas servem para tirar o egoísmo do nosso coração e nos ajudam a colocar nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus. Acompanhe no livro de Lucas, o capítulo 12 e o verso 15, isso que nós dissemos agora. Como resultado desse relacionamento de confiança,
teremos mais sabedoria para gastar o dinheiro, pois adquirimos uma perspectiva correta da nossa escala de valores, sabendo assim diferenciar o que é realmente essencial e daquilo que é supérfluo. Também saberemos usar as coisas e amar as pessoas, jamais o contrário. Usar as pessoas e amar as coisas. A nossa motivação ao devolver o dízimo não é conseguir bênçãos materiais de Deus, mas expressar gratidão e adoração pelo que você já recebeu. Entende a diferença? Muitas pessoas podem entregar seus dízimos e ofertas como um meio de barganhar com Deus. Bom, já que eu estou devolvendo, Ele vai me abençoar. Mas a motivação para você praticar, devolver seus dízimos e ofertar é o contrário. Você faz isso como um ato de gratidão por aquilo que Deus já está fazendo e tem feito na sua vida. É um ato de gratidão. Você, quando devolve seus dízimos e ofertas, adora a Deus dessa forma. Você compreende a diferença entre a motivação que te leva a dizimar e ofertar? A Bíblia incentiva que você dizime e oferte como um ato de gratidão, como um ato de adoração. O Senhor nos ensina a ofertarmos humildemente e em sinceridade, não por ostentação ou por interesse. Isso está em Lucas capítulo 21, versos 1, 2, 3 e 4. Então, nós somos ensinados a ofertar humildemente e com sinceridade, não por ostentação ou por algum interesse. A devolução dos dízimos e ofertas coloca Deus e homem nas suas devidas posições. Deus criador, homem criatura. Deus doador, homem receptor. Deus e nós mordomos. Então agora vamos à primeira pergunta do estudo de hoje. Segundo a Bíblia, o universo é propriedade de quem? Então abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 24, verso 1. Ao Senhor que pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. De acordo com Salmos 24, verso 1, tudo pertence a Deus. O universo é propriedade de Deus. Essa é a resposta da pergunta 1. Deus é o dono de tudo. E isso também pode ser confirmado em Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses é um livro do Novo Testamento. Sua Bíblia provavelmente tem um índice no início dela. Então você pode procurar dentro no índice onde está o livro de Colossenses. E aí você vai localizar lá o capítulo 1 e é o verso 16. Todas as coisas pertencem a Ele, pois Ele é o Criador e responsável pela manutenção da vida. E isso também pode ser visto em Salmos 145, os versos 15 e 16. Tome tempo para ler esses outros textos que aqui a gente está apenas citando, ok? Vamos para a pergunta 2. Graças a quem nós obtemos os nossos bens? Vamos abrir a Bíblia no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18. Repetindo a pergunta, graças a quem obtemos os nossos bens? Leia comigo. Verso 17. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Graças a quem nós obtemos os nossos bens? Graças a Deus, pois é Ele quem nos dá a capacidade de produzir riqueza. Pergunta 3. Que pedido fez Deus ao ser humano como ato de adoração? Volta um pouquinho para trás. Você estava no livro de Deuteronômio, agora volta para o livro de Levítico, no capítulo 27, verso 30.
A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus o Senhor e será dada a Ele. Então, que pedido fez o Senhor como ato de adoração? Pediu que tudo aquilo que o ser humano produzisse, que desse 10% a Deus. Na época que a Bíblia foi escrita, as principais profissões que existiam, grandemente difundidas, eram a agricultura, muitos plantavam, e a pecuária, onde as pessoas criavam animais. Então, esse texto diz que tudo aquilo que se produzisse, todo tipo de riqueza que fosse gerada, se separasse 10% daquilo e devolvesse e entregasse a Deus como ato de adoração. A resposta certa para a pergunta número 3, o dízimo da terra, de tudo aquilo que se produzia. Essa é a resposta. Olha o comentário da pergunta 3. Mesmo sendo o dono de tudo, Deus confiou ao homem o gerenciamento da terra e dos seus recursos. Os israelitas foram ensinados a adorar a Deus com o dízimo, ou seja, 10% de tudo que se produzia. Abraão, que foi pai do povo de Israel, já tinha esse costume. E você pode conferir isso lendo o livro de Gênesis no capítulo 14, os versos 18, 19 e 20. E esse costume perdurou até no Novo Testamento, lá em Mateus 23, 23, Hebreus capítulo 7, verso 2, são alguns exemplos de textos que também falavam sobre o dízimo. Além dos dízimos, as ofertas também são mencionadas em Êxodo capítulo 36, verso 3, em Deuteronômio capítulo 16, verso 17, em 1 Coríntios, no Novo Testamento, no capítulo 16, verso 2. Enquanto o dízimo aponta a nossa fidelidade a Deus, as ofertas revelam a nossa gratidão. Vou repetir a frase. Enquanto o dízimo aponta a nossa fidelidade a Deus, as ofertas, elas revelam a nossa gratidão. Isso está em conformidade com 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Vamos para a pergunta 4. Qual a finalidade dos dízimos no Antigo Testamento? Leia comigo o livro de Números, capítulo 18, verso 21. O Senhor disse: Eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada, do santuário, do templo. Então, qual era a finalidade dos dízimos no Antigo Testamento? A resposta certa é que no Antigo Testamento os dízimos eram destinados para manter a tribo de Levi, os levitas, pois Deus os havia escolhido e separado para servir no templo, para desempenhar funções no templo. Então, os dízimos no Antigo Testamento eram destinados à manutenção da tribo de Levi. Os levitas eram os líderes espirituais e responsáveis pelo serviço do santuário. No Novo Testamento, o dízimo era empregado para manter os pregadores do Evangelho. Então, a diferença é que no Antigo Testamento, essa função dos pregadores do Evangelho estava fixada, estava destinada somente aos levitas, e no Novo Testamento ela foi ampliada para todos aqueles que vivessem e pregassem com dedicação integral à pregação do Evangelho. Vamos para a pergunta 5. O que Deus diz a respeito de quem não oferta e nem devolve o dízimo? Leia comigo o livro de Malaquias, no Velho Testamento, lá no fim do Velho Testamento, o capítulo 3, os versos 8, 9 e 10. Verso 8. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda.
Verso 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Nesse texto nós vemos que Deus afirma que aquele que não dizima, que não oferta, está roubando a Deus. Você vê como isso é importante? A pessoa que não dizima e que não oferta, sabendo do que a Bíblia fala sobre a importância dos dízimos e das ofertas, está pecando. É isso mesmo, está pecando. Então a importância do estudo de hoje para mostrar que nós devemos ter, sim, o hábito, o compromisso de dizimar e ofertar. Olha o comentário da pergunta 5. O que esse verso afirma pode ser forte para alguns, mas é precisamente o que está escrito na palavra. Quem não é fiel a Deus nesse aspecto está retendo aquilo que não lhe pertence. Bom, vamos para a pergunta 6. Que promessas faz o Senhor àqueles que são fiéis? Leia comigo o livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, para saber a resposta. Verso 9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Verso 10. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Esse texto está dizendo que você deve adorar a Deus através dos seus dízimos, daquilo que você produz, daquilo que você tem. Se você é empregado e recebe um salário, você deve separar o dízimo do seu salário. Se você ganha R$1.000, deve separar R$100 para os dízimos e um outro valor para as ofertas. Respondendo à pergunta de número 6, a resposta é: Deus honra aqueles que o honram e promete bênçãos sem medida. Comentário da pergunta 6 diz: se honrarmos a Deus e o colocarmos em primeiro lugar, contaremos sempre com seu auxílio e cuidado. Você pode confirmar isso no livro de Malaquias, que nós já lemos, no capítulo 3, versos 10 a 12, no livro de Lucas, capítulo 12, verso 31. Você entendeu a importância da adoração a Deus por meio dos dízimos e das ofertas? Você entendeu? Sabe, a fidelidade tem muito mais a ver com o amadurecimento e aperfeiçoamento do caráter do que com o dinheiro em si. Há uma grande lição que Deus deseja nos ensinar através desse princípio. Pense nisso. Talvez seja o momento de você reunir a sua família e conversar a respeito. Deus valoriza mais o que vai no seu coração do que nas suas posses. Deus convida você a ser fiel hoje. Nós chegamos ao final do estudo de hoje com uma decisão a ser tomada. E se você entendeu a importância do estudo de hoje, do tema apresentado, então você provavelmente decide, como eu, devolver os dízimos, pois reconhece que somos administradores dos bens que Deus nos deu. Também eu quero, imagino que você também queira, manifestar a minha gratidão a Ele, oferecendo-lhe de forma proporcional as bênçãos recebidas. Proporcional, 10% do dízimo e um percentual que você escolhe das ofertas. É assim que você devolve os dízimos e as ofertas. Um percentual, 10%, valor fixo dos dízimos, e um percentual que você escolhe, pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser o valor que você desejar, percentual proporcional àquilo que você ganha, àquilo que você tem de renda. Bom, chegamos ao final do estudo de hoje. Espero que ele tenha sido útil e importante e relevante para você. Termino lhe desejando as maiores bênçãos possíveis, as maiores bênçãos que Deus pode lhe colocar na sua vida, na vida da sua família, é o que eu desejo para você. Fique com Deus e um abraço do seu amigo Joey Lopes,
e até o próximo estudo. Um abraço.